Paz do Senhor Jesus a todos, que o Senhor esteja com cada lar, com cada pessoa nesse culto desta quinta-feira. Hoje nós vamos falar sobre que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto. Baseado em Romanos capítulo 8, verso 28. Então vamos orar nesse momento antes de nós darmos prosseguimento. Senhor, nós queremos te agradecer por esta oportunidade de estar falando a Tua Palavra. Obrigado, Deus. Fala conosco, usa-nos, faz um milagre no seio da Tua igreja, nos dando direcionamento. Obrigado, meu Pai, mais uma vez, que o Teu amor, que a Tua graça invada agora cada coração, cada família que está vendo esse áudio, esse vídeo, de forma que a Tua potente mão esteja abençoando cada um. No nome soberano do Seu Filho Jesus Cristo, que reina para todo sempre. Amém. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, verso 28, ele diz: "E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados por seu decreto." Quando nós analisamos esse texto e observamos alguns heróis da Bíblia, conforme está em Hebreus capítulo 11, nós vamos encontrar algumas situações que, de uma certa forma, pareciam um paradoxo. Quando nós vimos Daniel sendo conduzido à cova dos leões por não ter feito nada, nós poderíamos dizer assim: como pode cooperar para o bem uma situação em que ele não deu causa? Vamos relembrar essa história. Daniel era um homem temente a Deus, estava todo dia orando 3 vezes ao Senhor, voltado para Jerusalém. Só que aquelas pessoas que o cercavam tinham uma certa inveja, tinham um certo ódio de Daniel e, sobretudo, era uma ação demoníaca em relação à atitude de Daniel. Por isso eles armaram contra Daniel uma cilada, de forma que quando Daniel estava orando, aquele decreto que eles fizeram o rei assinar, inclusive Daniel estava presente, fez com que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Então, se nós olharmos para Romanos 8, 28 e dizer que todas as coisas cooperam para o bem, se nós parássemos por aí, diríamos que essa palavra não é verdadeira. Mas, quando nós olhamos e vemos o que o Senhor fez, né? Eu fico imaginando Daniel sendo lançado naquela cova, os leões ali se tornaram gatinhos, não eram mais leões, porque não o atacaram, não fizeram nada. Eu tenho certeza que o anjo do Senhor estava ali com ele, fechou a boca do leão, e quando ele sai de lá, no dia seguinte, que o rei vai até a cova, choroso porque ele gostava de Daniel, e encontra Daniel são e salvo. Então, nós podemos dizer que aquela situação de oração que Daniel tinha cooperou para o bem, sim, daquele reino, porque aquele rei reconheceu a soberania de Deus através dessa atitude. E Daniel foi engrandecido nesse reino, né? Então as coisas cooperam, ainda que a gente não veja dessa forma. Também nós podemos ver aquela história daquele rei que tinha o seu servo e o rei saía para caçar com ele e ele dizia: "Meu rei, tudo que Deus faz é bom." Num primeiro momento, o rei acreditava, só que um dia o rei saiu para caçar com aquele servo e ele perdeu um dos dedos na caçada. E aí ele ficou indignado: "Como que seu Deus é bom, deixou eu perder o dedo e tal." E o encerrou na prisão, só por esse motivo. E ele ficou ali. Em determinado momento, passado alguns anos, o rei foi caçar e ele foi preso por uma tribo de canibais, de pessoas que ofereciam sacrifícios. E quando ele foi ser sacrificado, eles perceberam que faltava um dedo. E aí não o sacrificaram, porque ele era defeituoso e eles não iam oferecer um sacrifício de uma vítima que fosse defeituosa. Voltando, o rei procurou aquele servo, soltou e disse: "O seu Deus foi bom comigo, mas ele não foi bom com você, porque ele me livrou de ser sacrificado, mas você ficou preso."
Aí aquele servo fala para o rei e diz: de forma nenhuma, meu rei. Se eu tivesse lá ido caçar contigo, eu seria o sacrificado porque eu estava inteiro. Então Deus é bom o tempo todo, né? E as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto. O verso é muito claro: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto. Até os exorto a memorizar e guardar, saber que não guarda a luta da aflição. Esse versículo é uma verdade. Se nós pegarmos Mesaque, Sadraque e Abidnego, né? Misael, Azarias e Ananias, os 3 companheiros de Daniel, estavam na planície de Dura. Nabucodonosor, todo eufórico, todo orgulhoso, levantou a sua estátua de ouro para que todos os povos, nações o adorassem. E aqueles 3 jovens não o fizeram, desobedecendo a ordem do rei. Aquilo enfureceu muito Nabucodonosor, de sorte que ele deu, em tese, uma segunda oportunidade para os jovens, sob pena de eles serem lançados na fornalha. Quando tocou novamente, eles não obedeceram, o rei ficou enfurecido, mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha. Tamanha era a sua ira por aquela desobediência, aquele desacato perante todos os seus súditos que estavam ali, que a Bíblia relata que quando aqueles homens foram lançados no fogo, aqueles homens fortes que os lançaram morreram de tão forte que era o fogo ali na boca da fornalha. E aí, quando o rei olha lá na fornalha, ele vê 4 pessoas. E ele exclama: não lançamos 3 e agora vejo 4. E o quarto é o semelhante ao Filho dos Deuses. Significa o quê? Que aquela proteção de Deus, ela não é uma proteção aparente. Aquela proteção de Deus não é uma proteção que fica só no intelecto, ela se produz no mundo material. E nós podemos ver isso nesta situação, quando esses 3 jovens são lançados. Deus vai nos livrar do fogo, tenha certeza disso. Mas Ele não vai nos livrar da fornalha. Deus vai nos livrar da boca do leão, mas Ele não vai livrar da cova. Então, o que você tiver que passar, lembre-se que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto. Essas pessoas, olhando do ponto de vista bíblico, eles tiveram uma fé incondicional, alguma coisa que era sobrenatural, porque a ação dessas pessoas se mostravam fiéis, essa ação se mostrou fiel, melhor dizendo, porque Deus não desamparou, Deus esteve com eles ali, naquela hora da aflição, da angústia, porque ainda que eles tivessem essa fé, eles poderiam ter sido realmente mortos, mas eles mantiveram essa posição firme em Deus. Então o tema da mensagem é saber que as coisas que acontecem conosco no decorrer do dia a dia, elas são inerentes à prova que Deus põe para nós passarmos, né? De sorte que elas cooperam para o nosso bem, ainda que aparentemente assim não seja entendido, ainda que num primeiro momento você venha dizer: não parece isso não, mas o que importa é o resultado depois, né? Nós encontramos aí Nabucodonosor tirando aqueles jovens da fornalha e declarando em alto e bom tom, fazendo um decreto para todas as nações, que o único Deus verdadeiro que cuida do seu povo era o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o Deus vivo. Então, cooperou para que aquela nação reconhecesse, para que aquele rei orgulhoso reconhecesse a soberania de Deus. Então, às vezes, Deus quer nos usar para alguma coisa. No primeiro momento, não se aflija, não se sinta menosprezado, não se sinta diminuído, né? Seja por um ataque humano, seja por um ataque espiritual, porque nós estamos sujeitos. A Bíblia diz: todos os dias nós somos entregues como ovelha para o matadouro, porque há uma guerra espiritual para nos tirar a paz, para nos tirar a vitória. Mas quando nós lemos esses textos desses homens de Deus,
nós podemos saber que eles tinham tudo para desistir. Mas eles demonstraram aí algo que a gente precisa demonstrar, a nossa fé, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito ou pelo seu decreto, como diz outra versão. Nesse mesmo livro de Romanos, do capítulo 12, verso 1 e 2, diz assim: Rogo-vos, porém, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, apresentar a Deus como um obreiro, né? Como uma pessoa que está interessada em agradar ao Senhor, né? Lá em 2 Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem do que se envergonhar. Quando nós vemos a ação de Daniel, de Misael, Azarias e Ananias aí no reinado da Babilônia, nós entendemos que eles eram homens de oração, homens de firmeza, não eram mais ou menos, né? Não eram freelancers da fé, que qualquer motivo abandona. Não, eram pessoas de posição. E Deus se agrada de pessoas de posição. Lá no Salmos 101,6 diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que esteja comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Então Deus está procurando pessoas que realmente querem, né, seguir nesse caminho verdadeiro, nesse caminho de vitória, nesse caminho que está acima de qualquer coisa, porque Deus está conosco, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados por seu decreto, por seu propósito. Se você meditar nesse verso, qualquer circunstância que venha a acontecer, vai se lembrar dele, né? Lá em Provérbios 24:10 diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. 24:10 de Provérbios. Significa o quê? Que é na hora da luta que você é provado, é na hora da luta que sai a sua comprovação de que você confia em Deus. Não é de falar, eu confio em Deus, é super fácil. Você pode citar o Salmo 125, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. É bonito o texto, muito bonito, mas ele precisa ser aplicado às nossas vidas, né? Confiar, crer, né, na solução de Deus. Estou dizendo que eu não passo por isso, muitas vezes acontece, vem abalos, né? Agora, há pouco tive infectado pelo Covid-19, 63 anos, aí vem aquelas setas malignas, você é do grupo de risco, está sujeito a morrer, mas eu não vou me mostrar frouxo. Deus está no controle da minha vida. Então eu sei que até isso cooperou para o meu bem, para eu crescer, para eu saber confiar no Senhor, né? Eu prefiro, nesse momento, lançar todo o meu pensamento cativo à obediência de Cristo, para que ele não produza o efeito negativo que o inimigo quer, né? Ele quer que eu tenha medo, que eu tenha receio. 2 Coríntios 10,5 diz: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então que você faça esse exercício, né? Não cite como Jó falava, né? O que eu receava me aconteceu, o que eu temia me sobreveio. Ou seja, a pessoa demonstra aí fraqueza. Sabia que ia acontecer e estava ali, temeroso. Mas o Salmo 56:11 diz: em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. De sorte que é desse jeito que você pode e deve procurar agradar a Deus, né? Salmo 37:4 diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. O 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Quando nós vemos textos desse naipe na palavra de Deus, nós sabemos que Deus está nos convocando para ser firmes, constantes, sempre abundantes nesse caminhar com Deus, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto.
8:28 de Romanos. Memorize esse verso, guarde esse verso na sua mente. Ele te servirá na hora de angústia. Aliás, toda a palavra de Deus, ela te serve como mantimento, como escudo, né, como uma proteção diante das investidas do inimigo, diante das malignidades que existem no mundo. Jesus afirma lá em João, no mundo tereis aflições. Faz parte da vida. Você está inserido no contexto. Só que ele quer ser glorificado através dessa luta sua, né? Ele não tem prazer na sua luta, ele quer que você reaja, né? Tome uma posição de cristão. Eu vi a mensagem do pastor Cláudio Duarte falando a respeito de Pedro que estava no barco e desceu, né? E ele estava comentando que a torcida vai afundar já já. Esse quer se aparecer. Às vezes somos rotulados assim. Quando você quer fazer algo em nome do Senhor Jesus, as pessoas, tá vendo? Tá querendo se aparecer. Mas na verdade não, Pedro queria ter uma experiência com Jesus. E ele se lançou no mar. Como o próprio pastor Cláudio já disse, onde que era o lugar seguro, no barco ou fora dele? Meu amigo, é claro e nítido que ainda que Pedro afundou, o lugar seguro era fora do barco, junto com Jesus. Não tinha risco nenhum. A questão é que Pedro titubeou, né? Deu aquela olhada para o lado, tirou os olhos do mestre. E aí as coisas acontecem. Quando nós tiramos os olhos da palavra de Deus, as coisas acontecem. Por isso é preciso que nós tenhamos uma posição firme, reta diante de Deus. Tenha certeza, Deus nos ama e quer nos abençoar. Então fica essa palavra para que você aplique ao seu coração, medite no texto, né? Só para encerrar lá em Deuteronômio 5:33, diz: andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor, o seu Deus. Aqui ele não diz algum caminho, é em todo. Ou seja, tudo aquilo que a Bíblia determina para você, você vai andar, vai crer, vai confiar, né? Para que vivais, é a primeira promessa, bem vos suceda, a segunda promessa, e prolongueis os dias na terra que é vez de possuir. Deuteronômio 5:33. Ou seja, nesse andar, nesse caminhar, as bênçãos virão, né? E você poderá glorificar o nome do Senhor Jesus. Então fico com essa palavra, fico com essa meditação nesta quinta-feira, pelo qual a Igreja Manaim está te dando a oportunidade de você participar. E nós agradecemos a Deus porque estamos firmes, com Covid, sem Covid, passamos já por ele e estamos aqui firmados na rocha que é Jesus. Porque não há Covid que pode derrubar essa rocha. Então creia nisso. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, diante dessa situação de pandemia, dessa situação em que o mundo enfrenta lutas e batalhas, fornalhas e covas dos leões, nós, como seus filhos, queremos nos postar galhardamente, com galhardia, com sabedoria, sabendo que a nossa confiança está no Senhor e não no homem, não naquele que diz ou na televisão, que planeja a situação muitas vezes do ser humano. Nós confiamos no Senhor e a nossa confiança ela é baseada na Tua Palavra. Por isso, meu Deus, ainda que os ventos venham abalar as extremidades da terra, nós estamos firmes, né? Nós nos alegraremos no Senhor, a nossa rocha. Por isso nós bendizemos, nós te adoramos e nós declaramos que só Tu és Deus em nossas vidas, na vida do Teu povo, na vida daqueles que escutam esse áudio e assistem esse vídeo. Porque a Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito. Se todas as coisas cooperam, então eu creio e por isso eu vou colocar em prática. Muito obrigado, meu Deus, recebe a nossa gratidão, a nossa adoração, o nosso louvor, no nome soberano do Teu Filho, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém, queridos? Fica então essa breve meditação aí, para que você saiba que se Deus é por nós, quem será contra nós?
e que todas as coisas vão cooperar para você, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que Ele já determinou a vitória. Em nome de Jesus, seja abençoado. Eu encerro essa meditação com a bênção apostólica para a tua vida. Que o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito do Senhor, graça redentora do Senhor Jesus, seja com todos sobre a face da terra, sobre a igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém.